para vossas Bíblias comigo, no livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 3, versículo de número, a partir do versículo número 6. Malaquias, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 6. Aleluia, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: pois eu sou o Senhor e não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde que os vossos pais vos tendes desviado da minha ordenança e não tendes guardado, retomai para mim, e eu retomarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de retornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, mas vós dizeis: em que te roubamos? Em dízimos e ofertas. Vós sois amaldiçoados com maldições, pois vós mesmos me roubastes toda esta nação. Trazei-vos os dízimos para o armazém, para que haja alimento em minha casa. Provai-me agora com isso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção, que não haverá espaço suficiente para recebê-la, eu vou repreender o devorador por causa de vós. Ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem irá a videira lançar o fruto no campo antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor nosso Deus, nos damos graça mais uma vez, ó Pai, à noite desse dia, Senhor. Eu pedi ao Senhor que venha falar conosco, não aquilo que eu preparei, não aquilo que eu estudei, mas sim aquilo que o Espírito Santo quer transmitir à tua igreja nessa noite, desse dia. Fala aos nossos corações, individual e coletivo, segundo a tua vontade e teu querido. Sou apenas o teu vaso, o teu servo, usa-me conforme a tua vontade nessa noite, a Deus. Irmãos, estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. É fato que todos nós sabemos que Jesus está para voltar. Jesus está voltando. Não demora. Estamos nos últimos dias da igreja na face da terra. E Jesus ele disse que nos últimos dias haveriam falsos profetas que enganariam até mesmo os escolhidos. E quem são os escolhidos do Senhor? Somos nós, o povo de Deus, a qual tememos ao Senhor, a qual adoramos ao Senhor, a qual tiramos tempo para ir ao templo, adorar e exaltar o nome santo do Senhor. Mas a Bíblia tem se cumprido cada item, cada coisa que Jesus tem falado, na Bíblia tem se cumprido. Como, por exemplo, quando ele disse que nesses últimos dias haveriam falsos mestres, falsos profetas, levantariam para enganar a igreja de Jesus Cristo. E o Senhor tem me mostrado essa semana um grupo de pessoas que tem distorcido a palavra de Deus, que tem pego a palavra de Deus e levado à descredibilização da palavra, ou à não crença, ou a não acreditar a palavra de Deus. Como, por exemplo, o que eu acabei de ler para vocês, um texto a qual nós sempre lemos antes de colhermos dízimos e colhermos ofertas. Eu quero falar para vocês hoje especialmente sobre dízimos. Quero falar um pouco de oferta também, mas eu quero falar mais sobre dízimos, o que realmente a Bíblia fala, o que realmente a Bíblia ensina. Mas antes de entrar no assunto de dízimo, que é o foco nessa noite, eu quero falar sobre oferta. A oferta é algo que é voluntário.
A oferta é algo que você decide, que você escolhe, ou que Deus toca em seu coração. A oferta, ela deve ser com alegria, porque o Senhor disse, com alegria, e não com tristeza de coração. Eu acho bacana eu assistir um vídeo de alguns irmãos lá na África. É diferente, em algumas igrejas é diferente da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela usa o sistema de salva, que vai passando de pessoa para pessoa, onde a pessoa tem a oportunidade, no conforto do seu banco, de estar dizimando e ofertando. Algumas outras igrejas temos o que chamamos de gasofilácio, ou um cofre que fica na frente do altar. As pessoas fazem uma fila e vêm à frente do altar para depositar o seu dízimo e depositar a sua oferta. Então, em uma igreja lá na África, eu achei bacana que eles faziam uma fila e eles vinham dançando para poder ofertar. É uma alegria muito grande. Tinha pessoas que trocavam o seu dinheiro em várias moedas para passar várias vezes no gasofilácio, de tamanha alegria. Ele chegava, depositava a sua moeda, voltava no final da fila e vinha dançando e cantando, depositava mais uma moeda. De tamanha alegria de estar ofertando na casa do Senhor. Então a oferta tem que ser com alegria. Nos dias de hoje acontece muito de, às vezes, pregadores chegar em uma igreja e pregar e pedir uma oferta no final do culto. Existem pessoas que sobrevivem de ofertas, que pregam numa igreja, em outra, em que se dá uma oferta. E às vezes esses pregadores estipulam o valor. É relativo. Eu não quero ser contra e nem totalmente a favor a essa prática. Porque a oferta, ela tem que ser segundo o seu coração. Aí existem igrejas que fazem campanhas e pedem valores absurdos em oferta. Começam campanhas e começam a passar envelopes de R$1.000, de R$10.000, de R$500, de R$100. Não tem base bíblica nenhuma para fazer esse tipo de trabalho. Isso é antibíblico. Isso é fora. Nós não compramos a bênção. A bênção do Senhor, ela é gratuita. Um homem chamado Geazi, era esse homem discípulo ou aluno de Eliseu, profeta Eliseu, o sucessor de Elias. Eliseu operou um milagre através do Senhor na vida de Naamã. Naamã quis ofertar para Eliseu um valor em roupas, em ouro. Eliseu poderia ter aceitado a oferta, mas Eliseu não quis aceitar essa oferta. Com o intuito de quê? Quem estipulou foi o Senhor. A oferta não é para mim. Só que Geazi, o seu aluno, o seu aprendiz, o que andava juntamente com ele, que um dia poderia ser um profeta assim como Eliseu, Geazi cresceu o olho naquele dinheiro e correu atrás de Naamã e pegou aquela oferta. E ele foi amaldiçoado. Toda a lepra que tinha na vida de Naamã passou para Geazi. E se isso acontecesse nos dias de hoje, quantos pastores que pegariam enfermidades, ou quem sabe até morreriam pela ganância, pelo desejo do dinheiro. Então nós falamos sobre oferta, mas a oferta ela é voluntária, é você e Deus. Quer dar R$100? Amém. Quer dar R$50? Amém. Quer dar R$10? Amém. É você e Deus. Eu não tenho que chegar aqui e estipular um valor para vocês. É você e Deus. Nos dias de hoje há muita palhaçada por aí.
é vassoura ungida de R$ 1.000, é par de meia ungido de R$ 100, chave, amuleto, chavinha, você compra a chave da vitória, R$ 50, não sei quanto, tijolinho, você comprando esse tijolinho, você vai ter a sua casa própria, uma oferta simbólica aí de R$ 100, R$ 200, isso é mentira, não tem isso na Bíblia. Isso é antibíblico, é errado, é explorar a fé do povo, está errado. Quer ser abençoado? Pague o preço na oração, pague o preço no jejum, pague o preço na busca, assim você vai ser abençoado. Você não tem que pagar por uma benção, você não tem que pagar por uma cura. Amém? Agora, pode acontecer do pastor fazer um voto específico. O que seria esse voto específico? Igual nós fizemos no início do ano, não sei se o irmão se lembra, aquele voto onde aquele valor de R$ 23 foi para Água Boa, para a construção da igreja em Água Boa. Pode acontecer de eu chegar aqui um dia e lançar carnês para vocês no valor aí de R$ 50, R$ 20, com um propósito. Por exemplo, eu quero terminar a reforma dessa igreja. Se Deus quiser, eu vou terminar a reforma dessa igreja. Eu só não estou com tempo agora. Mas assim que o tempo me vier, eu tiver tempo, nós vamos começar, nós vamos voltar à reforma aí da sala, da salinha das crianças, vamos terminar a reforma do templo, vamos pintar o templo, vamos fazer uma reforma aqui. E pode acontecer de eu lançar envelopes aí de R$ 50 por mês, entendeu? Pode acontecer sim. E isso sim, isso não está errado. Porque tem um propósito, tem um objetivo. O que passar disso não é bíblico. Se eu vir aqui pedir uma oferta com um propósito, é uma coisa. Mas chegar fazendo campanhas e tal, Deus vai te abençoar, e você dá uma oferta de tanto, isso é antibíblico. Não tem nada. A oferta, ela é segundo o vosso coração. Não com tristeza, porque Deus ama quem dá com alegria. Com alegria. Se eu chego aqui e dou uma oferta de R$ 100, aí quando é amanhã, bate aquela tristeza no meu coração. Então minha oferta não foi recebida, porque eu não dei com alegria. Então a oferta tem que ser dada com alegria. Aleluia, glória a Deus. Agora, queridos, eu quero entrar num assunto aí, que eu tenho prometido para os irmãos. Eu quero falar sobre dízimo. É algo polêmico, porque nos dias de hoje existe um grupo de pessoas que tentam distorcer a palavra do Senhor e saem apregoando aí no meio do povo, dizendo que não tem necessidade de dizimar, porque dízimo está no Antigo Testamento, não precisa, Jesus não pediu dízimo e um monte de blá blá blá. Nós vamos ver então, à luz da Bíblia, o que é dízimo e qual a importância do dízimo. Os irmãos conhecem uma empresa, eu creio que todo mundo já usou os produtos dessa empresa, a empresa conhecida como Colgate. Os irmãos conhecem? Quem nunca usou um creme dental da Colgate? Um homem chamado William Colgate, americano. William estava desempregado, era crente fiel ao Senhor. E um dia ele encontrou um emprego em uma fábrica de sabão, uma fábricazinha pequena de sabão. Começou a trabalhar,
ganhando pouco, mas sempre fiel ao Senhor nos seus dízimos e nas suas ofertas. De repente, o dono daquela fábrica pequena, veio a falecer, deixando aquela fábrica para o William. O William continuou o legado daquele moço. O William começou então a melhorar a fábrica e começou a não fabricar só sabão, mas outros produtos de limpeza, como veio fabricar aí o creme dental, conhecido como Colgate. O William, ele começou a não mais entregar 10% na igreja. Ele começou, ele sentiu no seu coração de dar mais. Ele começou a ficar com 10% e começou a entregar 90% na casa do Senhor. Ele bancava missionários, pagava salários de missionários, abençoava a igreja, construções de templos, várias coisas ele fazia na obra do Senhor. E com 10% que ele ficava só para ele de salário, o William ficou tão rico, mas tão rico, que ele não sabia o que fazer com o dinheiro. Hoje a Colgate, ela é riquíssima. Além dos produtos da Colgate, existem os shampoos, Colgate Palmolive, né? Que é a mesma empresa. A Colgate chegou a comprar a Polinos, né, os nomes da Polinos, e outras empresas mais. Então a Colgate é uma empresa riquíssima. Começou com um homem fiel e temente ao Senhor, que era dizimista, fiel ao Senhor. Muitas pessoas tiveram uma experiência de abençoar a casa do Senhor. E aqui na palavra do Senhor, o Senhor vem cobrando do povo de Israel, a qual o povo não estava dizimando, o povo não estava abençoando a casa do Senhor. E nós vamos entender pela Bíblia qual o motivo do dízimo, para que vai o dízimo. Embora, o que eu acabei de falar para vocês, muitas pessoas têm dificuldade de dizimar, porque não entendem quanto isso é importante na casa do Senhor e quanto isso traz benefícios espirituais e financeiros para a vida de quem abençoa a casa do Senhor. Porque o Senhor, ele promete repreender o devorador, o migrador e o cortador. Ou seja, o Senhor promete mudar a história de quem é dizimista. Ele promete que abriria a janela do céu e derramaria bênção a qual nós não conseguiremos contar. Agora, olha que interessante. Antes de falar sobre dízimos, entrar mesmo no assunto, eu quero estar falando sobre um outro assunto aqui. Nos dias de hoje, nós temos a facilidade de pagar mensalidades para o nosso bem-estar social. Por exemplo, eu tenho um plano lá de Guanhães chamado Univida. É um plano funerário. Nós pagamos esse plano uma mensalidade de R$60. Só por um objetivo. Quando algum de nós morrermos, tem todo o serviço funerário. Se estiver em outra cidade, tem transporte. R$60 por mês. E nem reclamamos. Existem pessoas que pagam planos de saúde, como, por exemplo, um dos planos mais famosos aqui no Brasil é a Unimed. A Unimed, ela está no valor a partir de R$275 mensais. Olha o que é R$275. É muito dinheiro. Eu acho muito dinheiro para estar pagando em um plano. Mas as pessoas pagam com o objetivo de ter um conforto. No momento em que precisar do plano, vai estar atendendo o plano. Amém? Amém aqui? Vão estar usufruindo do plano. Esse plano é um plano que tem um valor máximo aí, né, o plano executivo, de R$1.308.
exemplo, em Goiânia, eu vi uma pessoa sendo retirada do hospital de helicóptero. Provavelmente pagava um plano como esse, de R$ 1.308 mensais. E as pessoas pagam sem nenhum problema, porque querem conforto para a sua vida. Existem diversas outras mensalidades que nós pagamos no dia a dia sem questionar. Há pessoas que pagam, por exemplo, mensalidades para ter um conforto num clube, piscina, campo, sauna. Por exemplo, tem hoje aí um plano conhecido como Free Time, né? Um clube conhecido como Free Time, um clube muito famoso, né? Tem em Patinga, Valadares, que a mensalidade é a mais básica, a partir de R$ 38 mensais. Bem pouquinho. E as pessoas não reclamam. E assim vai. E assim vai. Por exemplo, existem pessoas que pagam mensalidades para times de futebol, torcedores, sócios-torcedores, pagam mensalidades sem reclamar. A existência também de pessoas que pagam mensalidades para ser filiado a partidos políticos, como por exemplo o PT. Para ser filiado ao PT, a pessoa paga uma mensalidade a partir de R$ 30 mensais. Para quem recebe menos de 3 salários mínimos, para quem recebe mais de 3 salários mínimos, 6%, mais de 6 salários mínimos, 12%. Isso para quem tem cargo e para quem não tem cargo. Só para filiar ao PT, as pessoas pagam mensalidades. Por exemplo, quem recebe acima de 20 salários mínimos paga um valor aí aproximado de 20%. Por exemplo, quem recebe 20 salários mínimos recebe aí R$ 26.000 por mês, paga uma mensalidade para ser afiliado ao PT no valor de R$ 5.200. E paga sem reclamar, sem questionar. E a pergunta é, e quando é para dizimar? Será que temos a alegria de dizimar? Ou será que dizimamos com tristeza? Meu Deus, eu vou dizimar, mas eu tenho que pagar uma conta de mim. Eu vou dizimar, mas eu tenho que comprar um medicamento. Outro dia eu vi uma pergunta assim na rede social. De repente, final do mês, R$ 120 no bolso, o gás acabou. E aí, eu vou dizimar ou eu vou comprar o gás? E aí, eu vou dizimar ou eu vou comprar o gás? Então, são esse questionamento que o Senhor vem fazendo com Israel. Vocês têm roubado, têm deixado de trazer o dízimo à casa do tesouro, ao templo. Têm deixado de trazer a oferta ao templo. Vamos entender então. Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos. Olha que interessante. Algo que eu não sabia, que eu aprendi e eu quero ensinar para vocês. Olha o que diz Malaquias. Trazei todos os dízimos. Então não é só um dízimo, é mais um dízimo. Trazer todos os dízimos é mais um. Então vamos conhecer então qual o significado desses dízimos e quais são esses dízimos. Primeiro, o que significa dízimo? Dízimo vem do latim, a palavra latim, dizimare, que traz como significado a 10ª parte, ou 10%. Isso o Senhor nos ensinou. O primeiro dízimo que eu trago à igreja é os 10% da minha renda, de todo o suor do meu trabalho. Eu trabalhei, ganhei R$ 2.000, eu trago R$ 200 para a casa do Senhor.
10% daquilo que eu recebi do suor do meu trabalho. E para que é esse dízimo? Como começou esse dízimo? Esse dízimo começou lá atrás, ainda quando o Senhor tirou o povo do Egito para levar para a terra prometida. Ele estabeleceu o primeiro templo, a primeira igreja, o tabernáculo. No tabernáculo, o Senhor separou uma tribo das 12 tribos que vieram do Egito, as 12 tribos, 12 filhos de Jacó, uma tribo exclusiva, a tribo de Levi. Os levitas, eles não herdaram terras, eles foram separados para ficar exclusivamente para o serviço da casa do Senhor. O levita era o levita sacerdote, ou levita músico, ou algum outro funcionário da casa do Senhor. Então esse povo, eles não tinham trabalho fora. O trabalho deles era exclusivo na igreja, para a igreja. Exclusivo. Então, esse dízimo, esses 10%, o Senhor estipulou para os levitas, sacerdotes, músicos e outros funcionários mais na casa do Senhor. O certo seria no dia de hoje, não só nós pastores sermos assalariados pelo dízimo, mas também os músicos, tocadores, cantores da igreja deveriam ser assalariados pela igreja. Só que com o intuito de não trabalhar fora, ficar exclusivo para o trabalho do Senhor, exclusivo. E isso vem passando de geração a geração a geração. Padres, por exemplo, padres não trabalham fora. Pastores, existem uns por ganância, trabalham além, existem outros por necessidade mesmo, e de repente a igreja não tem uma renda suficiente para assalariar esse pastor, mas o fato é que, biblicamente falando, pastor não pode trabalhar fora. Tem que ficar exclusivo para o serviço da igreja. De madrugada o crente passou mal, o pastor vem cá. Aí de repente o pastor trabalha na construção civil, pedreiro, servente pedreiro. Ele vai ter condição de atender o membro de madrugada? Sim ou não? Então, biblicamente falando, o pastor, ele tem que ficar por conta da igreja. Então, esse primeiro dízimo, chamado dízimo do santuário, é o salário do obreiro que fica por conta da igreja, dos obreiros. No caso, eu hoje não trabalho fora como antes. Eu fico exclusivo pela igreja, eu recebo salário da igreja. O que eu faço de trabalho por fora é da igreja mesmo. Nós fazemos reformas de templo, construções de templo, mas eu fico exclusivamente para o serviço da igreja. Esse é o primeiro dízimo. O dízimo que vai para o serviço, que vai para os funcionários da igreja. Segundo dízimo, era o dízimo dos festivais sagrados nacionais. Era o dízimo do curso dos festivais sagrados, observados principalmente em Jerusalém. Era o dízimo de bens comestíveis. Naquela época em Jerusalém, tinha festas anuais, festas diversas, onde reuniam o povo para poder festejar ao Senhor, agradecendo ao Senhor por ter livrado eles do cativeiro, livrado eles da escravidão. Então eles faziam festas anuais. E o segundo tipo de dízimo era o dízimo, porém já não era em valor, dinheiro monetário, era o dízimo de alimentos.
para a festa. Hoje nós não usamos mais esse dízimo de alimentos para a festa. Nós pedimos ofertas quando se tem uma festa, aí o pastor começa a pedir oferta aqui, oferta ali, para poder estar fazendo aquela festa, para poder adorar a Deus com o intuito de ganhar vidas, com o intuito de um trabalho, uma festa para o Senhor. Então esse é o segundo dízimo a qual a Bíblia tem nos ensinando. O terceiro dízimo era o dízimo para os pobres, viúvas, estrangeiros e órfãos. Era a assistência social. Era um dízimo usado onde houvesse necessidade. Deuteronômio 26, 12 diz assim: no terceiro ano dos dízimos, quando tiveres acabado de separar o dízimo da tua colheita, e tiveres dado ao levita, ao estrangeiro, à órfã, à viúva, que comem e fiquem saciados em suas cidades. Ou seja, esse terceiro dízimo era a assistência social. Porque Jesus mesmo veio falando, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. É papel da igreja se preocupar com as pessoas que estão necessitadas de um apoio, de um auxílio. E de onde a igreja vai tirar esse apoio, esse auxílio? É desse terceiro dízimo. Esse terceiro dízimo é a oferta dos irmãos em donativos, cestas básicas e outras coisas mais para a necessidade, para suprir a necessidade das pessoas. Esse é algo que a igreja tem deixado de lado. São poucas as igrejas que trabalham com esse intuito de se preocupar com o próximo. Precisamos rever nossos conceitos nesta área. O Senhor muito tem tocado em nossos corações, tanto o meu quanto da minha esposa. Nós em breve estaremos retomando a esse trabalho. Nós estaremos pedindo aos irmãos apoio nesse sentido, para podermos ajudar as pessoas que precisam, tanto os domésticos da fé, quanto as demais pessoas que estão lá fora, precisando do nosso apoio. Porque a mensagem, a salvação se prega, mas além da salvação, nós precisamos preocupar com a vida social das pessoas, com que a pessoa está se alimentando, se a pessoa está alimentando, se a pessoa está vestindo bem. Porque de que adianta eu virar para a pessoa e dizer, Jesus te ama, mas eu não estendo as minhas mãos para ajudar essa pessoa? De que adianta eu dizer, Jesus te ama, mas eu não dou o pão para essa pessoa se alimentar? Quando eu faço isso, a minha fé, ela é em vão. Ela é em vão. A minha fé está faltando ação. Eu preciso pregar o Evangelho, mas eu preciso ter a ação de apoiar a pessoa que está necessitada de um apoio, de uma mão. Esse é o terceiro dízimo para assistência social, para apoiar as pessoas necessitadas. E ainda tem um quarto dízimo ainda, é o dízimo dos dízimos, a qual o judeu, a qual o povo hebreu, a qual o povo de Israel, exclusivamente os levitas, os funcionários do templo, dizimavam para os sacerdotes. O quarto dízimo é o dízimo dos dízimos. E o que é o dízimo dos dízimos? Esse dízimo é um dízimo a qual nós, pastores, executamos. Apenas nós executamos. Por quê? O dinheiro que eu recebo, o salário que eu recebo, ele vem do dízimo. Então, a partir
do meu salário eu tiro outro dízimo, que é o dízimo do dízimo, e levo na casa do Senhor. Esse é o dízimo feito pelo levita, sacerdote, pelo pastor. É o dízimo do dízimo. 4 tipos de dízimo, então. E o Senhor fala: trazei todos os dízimos à casa de Deus. Pai, que haja mantimento na minha casa. Pai, que haja sustento dos obreiros. O dízimo é uma ordenança do Senhor para todos nós. Jesus, ele, uma certa vez, ele questionou um homem, dizendo: você dá o dízimo da hortelã, do ventre, dá o dízimo de tudo, mas se falta apenas uma coisa, te falta o amor. Jesus, ele não aboliu o dízimo. No Novo Testamento, o Senhor apoia o dízimo. No Antigo Testamento, o Senhor apoia o dízimo. E quem é dizimista fiel na casa do Senhor? O Senhor é misericordioso para com ele. Irmãos, então nós temos o costume de dizimar. O que é o dízimo? Para poder concluir, é a 10ª parte do nosso salário. Se você recebe R$2.000, 200 é do Senhor, vai para a casa do Senhor. Se você recebe R$10.000, R$1.000 vai para a casa do Senhor. E não é o que sobra, porque se formos esperar, vou pegar o meu salário, vou pagar uma conta, outra, nunca sobra. O dízimo é a primeira coisa que nós que temos a fidelidade com Deus tiramos. Recebi o meu salário? Já separei o dízimo, está aqui, isso é do Senhor. Aí agora eu vou pagar uma conta, outra. E Deus, ele é tão bacana que ele diz: faça prova de mim. Ele permite que façamos prova dele. Se ele não derramar bênçãos dos céus, ele derrama, e ele abençoa. Eu já tive experiência de ofertar na vida de pessoas e o Senhor me abençoar acima, além do que ele tem abençoado. Existem hoje, então, pessoas que distorcem a palavra, como, por exemplo, os testemunhas de Jeová. Eles não cobram dízimo. Eles não têm pastores. Também não precisa, não tem pastores. Eles têm o que eles chamam de ancião, e o ancião trabalha durante o dia e vai lá só, dirige o culto e vai embora, e beleza. Não tem uma preocupação com a pessoa. Eles distorcem a palavra. Eles não cobram dízimo. A Igreja Católica, como ela cobra o dízimo? A Igreja Católica, ela não cobra o dízimo da forma que a Bíblia ensina. Eles ensinam o seguinte: qualquer valor acima de 1% é dízimo. O que você quiser dar é dízimo. Mas a Bíblia não ensina assim. A palavra dízimo significa 10ª parte. Então é 10%. Para eles, qualquer coisa é dízimo. Outras congregações também não aceitam o dízimo, como, por exemplo, a congregação cristã. Eles não têm a ideia de dizimar, eles têm a ideia lá de algumas ofertas para construção, manutenção, viagem, piedade, que é ação social, é bacana. A ação social que eles fazem é bacana, né? Eles ofertam para poder ajudar pessoas com cesta básica, com construções, com manutenção, porém é bacana. Porém, a Bíblia ensina dizimar. Eles não ensinam da forma com que a Bíblia verdadeiramente ensina. Amém, irmãos? Sejamos dizimistas na casa do Senhor e ofertantes na casa do Senhor. Quando nós fazemos com amor, com dedicação, as coisas mudam. Deus abre as portas. Isso é real. Pode perguntar quem já fez prova com Deus. É real. O Senhor realmente abre as portas. O Senhor realmente muda
a vida das pessoas, quando a pessoa abre a mão para abençoar a casa do Senhor. Amém? Glória a Deus.